Acontece que existe um campo muito amplo no Brasil de quem pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade e a gente acaba fazendo um novo parlamento dentro do STF. Veja o Alexandre de Moraes, que essa semana ele chegou a dizer se é inconstitucional ou não vetar o aumento de IOF, que é uma coisa absolutamente impensável. O que acontece no Brasil é que nós não temos um parlamento, nós temos um parlamento de merda. Bem do tempo, eu vou dar mais tempo pro Gustavo também poder fazer fica à vontade. A sua réplica, tá? A questão do tempo, é que eu vejo muita gente aqui no chat também questionando os direitos do Gustavo, e é mais pra gente ter uma noção, pra gente poder seguir com todas as perguntas dentro do tempo. Pelo amor de Deus, não quero ferir o direito de ninguém, já basta das afirmativas. Fazendo isso, você fica à vontade o tempo. Mas vamos tentar não fugir muito pra que a gente possa fazer todas as afirmativas de vocês. Gustavo, vamos lá, então. Vamos te dar aqui mais 5 minutos aqui. Ia ser 3 a réplica, mas a gente aumentou para 5 aqui para você ter tempo também de se expressar. Tá bom, precisar de expressar. Também fica à vontade. Sim, perfeito, claro. Não? É só para a gente manter aqui uma organização para que a gente não saia daqui Sim, tão tarde, né? Não, eu queria começar dizendo que nos apontamentos que eu trouxe, né, enquanto o Pavinato estava respondendo, nenhum mérito com relação à situação da economia política dos trabalhadores foi tocada, né? Eu acho que a gente pode até posteriormente estender esse debate, essa crítica, por exemplo, à atuação do Supremo Tribunal Federal no contexto brasileiro, especialmente no que tange aquilo que é o mais importante e mais fundamental, que são os direitos dos trabalhadores no STF. Porque hoje a crítica majoritária que existe por parte da direita ao STF é uma crítica que é direcionada num sentido em que a gente vê uma disputa dentro dos setores da classe dominante. Então, o que eu acho que existe em curso hoje é uma ala da direita que tenta, de alguma maneira, ganhar um poder político hegemônico, consolidar um poder que a gente poderia chamar de uma ala mais bolsonarista, mais ligada ao Partido Fardado, por exemplo, e uma outra ala da burguesia brasileira que está atrelada a um poder jurídico mais consolidado nesse cenário, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que a crítica realizada pela direita, num sentido geral, num sentido mais amplo, é uma crítica que é esvaziada de sentido político, porque ela não vai na questão central, que é o fato de que o STF é um conglomerado de sujeitos políticos, enfim, membros de uma classe que estão defendendo seus interesses. Então saiu do STF, por exemplo, a medida que interrompeu o pagamento do piso nacional da enfermagem, uma medida histórica, né, um movimento de luta muito importante e que foi atropelado. A gente viu o processo de suspensão de todas as relações de trabalho ligadas à pejotização, né, o que pode significar, no futuro muito breve, que a gente vai ver a legalização da pejotização e, portanto, a piora das condições objetivas de trabalho. Além, é claro, também da aprovação das leis das terceirizações e de outros tipos de benesses que a gente sabe que acontecem em certas camadas do alto funcionalismo público. Mas o que eu acho que é interessante também entender é que o Tarcísio, ele representa uma fatia dessa burguesia, ele representa uma fatia da classe dominante que não há como servir a dois senhores, né? Então, no momento em que ele expressa a sua solidariedade ao Bolsonaro pelos eventos causados pelo pronunciamento do Trump, ele logo volta atrás porque a burguesia paulista cobra a conta dele, já que São Paulo é um dos estados que mais exporta para os Estados Unidos, ainda que a economia brasileira não tenha a relação da economia brasileira com a economia americana já não seja a mesma de 20 anos atrás. São Paulo tem um ponto fundamental, e aí a burguesia paulista cobrou ele disso. E aí, logo depois, ele voltou atrás para tentar fazer a mediação, negociação, o que ele acabou não conseguindo. O Nicolas Pavinato, ele não é uma voz isolada do Congresso Nacional. Ele não é uma voz isolada porque o PL tem uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Inclusive, é uma das bancadas que está votando vários projetos que atacaram direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Condições de acesso, estão atrelados a um programa de defesa também da austeridade, das privatizações, das entregas das riquezas nacionais, né? Das riquezas estratégicas. Tanto que saiu do Bolsonaro o plano de privatização da Eletrobras. Então, se a gente está falando de uma privatização da Eletrobras, a gente está falando da transformação
transformação de um setor estratégico, que é a eletricidade, né? O estúdio aqui, a transmissão que vocês estão vendo, tudo que vocês estão fazendo agora precisa dessa eletricidade, e isso vai ser transformado em mercadoria, como a gente falou no nosso programa, né? Isso vai acabar levando a uma relação de produção de lucro. Olha como é a energia elétrica privada aqui em São Paulo, né? Como são várias experiências que a gente comentou. Então, eu acho que é muito significativo, porque esse caixa superavitário que foi depositado na conta do Brasil foi um caixa superavitário que serviu para poder pagar serviço da dívida pública, algo que está continuando e se aprofundando ainda mais no governo Lula 3, né? Para a gente poder entender também que algumas críticas são direcionadas à economia política. E só para fazer um comentário muito breve a respeito da questão dos Correios, o United States Postal Service é uma empresa estatal dos Estados Unidos, que é a empresa responsável por fazer essa transferência de logística dentro do território dos Estados Unidos. É uma empresa que historicamente dá prejuízo nas contas. E por que os Estados Unidos mantêm essa empresa? Porque é absolutamente estratégico para um plano de economia soberano, autônomo, de um país de dimensões continentais como é o Brasil, ter uma empresa de logística. Porque uma empresa como a Amazon ou uma empresa de entrega, qualquer ela que seja, muitas vezes não vai ver como lucrativo entregar uma encomenda em São Jesus do Bom Pirapora, porque não tem um fluxo de atividade muito grande lá. Fora que os Correios também são muito importantes, porque eles ajudam a fazer o transporte de vários materiais, né? Desde materiais de saúde, materiais de entrega, de comércio, de indústria. E aí, qual que é a garantia de que um processo de privatização vai melhorar essa situação? Não vai, né? A gente está vendo a história se repetir, né? Primeiro como tragédia e depois como farsa, porque é sempre esse mesmo papo. Vai privatizar, vai melhorar e as coisas vão ser boas. A gente falou, o marco do saneamento, que foi aprovado alguns anos atrás, que previa a implementação do saneamento básico e do serviço de água no Brasil todo, que estava marcado para 2033, teve o seu período estendido para 2070. E o nome disso não é eficiência. É o contrário. O nome disso é paralisação da atividade. Então, se os Correios passarem por isso, a gente vai ver mais uma riqueza estratégica brasileira, mais um setor estratégico ser entregue a preço de banana para uma empresa estrangeira, que vai ter alguma coisa com negócio de empresários brasileiros também. E isso vai comprometer não só as entregas, as comprinhas, né, as blusinhas da Shein, mas vai comprometer também um serviço de logística e de conexão de mais de 5 mil municípios, que é o que hoje o Brasil tem. Legal, Gustavo. O Thiago passei também do ponto, desculpa. Não tem problema. Perdão. Vamos tentar só se atentar. A cada colocação a gente tem de 7 a 9 pontos levantados. Sim. Não é uma afirmação, são 7 a 9. Por exemplo, o marco do saneamento básico foi feito no governo anterior e foi atrasado para daqui a 70 anos pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Soltamos a tréplica já, tá? Exato. Pavinato. 2 minutos aí pro Thiago. Ele foi mudado por decreto presidencial e o Brasil continua sendo um país com mais de 50% da população não atendida por água e esgoto tratado, o que é uma vergonha, o que é algo totalmente desumano. Nos Estados Unidos nós temos o Postal Office, mas ele não é um monopólio. A diferença do Brasil é que o Correio consegue ser deficitário sendo um monopólio da entrega no Brasil. Toda encomenda que chega, ela tem que passar necessariamente por uma sede do Correio para fazer a análise alfandegária de tarifação, importações e exportações. É algo que depois pode ser entregue a uma particular, mas no grosso, ela é monopolista, ela centraliza todas as entregas no Brasil. É claro que nós temos os varejistas hoje e atacadistas que fazem entrega direto, mas tudo que vem do exterior tem que passar necessário e obrigatoriamente pelos Correios. Quando nós falamos de riquezas estratégicas do Brasil, ora, o que o Brasil tem feito hoje, entregando para a China toda a exploração de minérios que podem ser muito úteis para daqui a alguns anos, é algo vergonhoso, é algo que seria proibido. Quando a gente fala do PL no Congresso, eu não digo o PL sempre foi um partido de centrão, o PL é o partido do Valdemar Costa Neto, então eu não digo direita e esquerda, eu não vejo uma separação ideológica ali. Quanto à burguesia paulista, que mais exporta para os Estados Unidos é a burguesia do Centro-Oeste, né? Essa é a questão do agro, eles são os que mais exportam, tanto a burguesia paulista que mais entrega para os Estados Unidos é a da laranja, né? Mas a de carne e soja nós vamos para o Centro-Oeste. Agora, quanto ao STF, você acaba concordando comigo que o STF ele acaba se atropelando o poder legislativo. E o STF ele ocupa funções que não cabem a ele. Críticas ao Tarcísio, eu vou acompanhar você, porque eu não sou nenhum fã do Tarcísio. Agora, quanto a
direitos no STF. O STF ele não tem que legislar sobre nenhum tema. O STF ele tem que falar sobre constitucionalidade ou não. Acontece que existe um campo muito amplo no Brasil de quem pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade e a gente acaba fazendo um novo parlamento dentro do STF. Veja o Alexandre de Moraes, que essa semana ele chegou a dizer se é inconstitucional ou não vetar o aumento de IOF, que é uma coisa absolutamente impensável. O que acontece no Brasil é que nós não temos um parlamento, nós temos um parlamento de merda. Nós temos 513 vagabundos, se salvarem meia dúzia se salvam, e eu não gostaria de dizer o nome de quem são eles. Mas o Brasil não tem um parlamento, o Brasil tem hoje um Estado novo com um Conselho de Ministros ditatoriais, que é o Supremo Tribunal Federal, que de Supremo não tem nada, porque ele é composto, na sua maioria, eu posso falar até 9 de 11 ministros, sem nenhum saber jurídico. Vamos para... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.